Gente, tudo bem? Acho que a gente já pode começar. Que a aula de hoje, a monitoria de hoje, provavelmente vai ser mais breve também, então, esse intervalinho. E vamos tocando, né? A gente começa os exercícios agora. Se quiser abrir o material, pode abrir. Quem preferir acompanhar aqui comigo, até sugiro que fique acompanhando, né, a transmissão da tela. E o tema dessa semana foi hidrografia. Se vocês conseguiram acessar o material, tentaram resolver questões, tem dúvidas, qualquer coisa me mandem agora já. Aí a gente vai resolvendo item por item, como feito nas últimas semanas. Ok? Compartilhar a tela. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Por aqui, chat. Que bom, Laura. Daí a gente confere o gabarito. Alguma dúvida? Ou qual questão assim tu acha que é coisa que me manda já? A gente vai ver certinho o que é veredas. Explicarei. Bom, essa aula ela tá bem interessante porque, na realidade, as questões que eu selecionei, deixa eu botar no material. As questões que eu selecionei, elas não contemplam todos os tópicos que a apostila traz. Como sempre, né? Pegar questões que é tudo, porque as provas de vestibular, elas sempre têm um perfil, né? Então, tanto o Enem quanto a UFSC, quanto outros, também tem modelo de objetivas e somatórias. Eles têm um estilo de prova, focam mais em alguns temas. Tem coisas que são realmente relevantes, às vezes, né, para se tratar em prova, mas são boas para a gente conseguir embasar o nosso conhecimento e desenvolver conhecimentos mais complexos, né? Então, nesse sentido, as questões de hoje, elas focam mais em hidrografia. Tem hidrografia do Brasil, tem bastante coisa, que a gente vai acabar vendo mais para frente de novo, mas eu tentei trazer uma parte mais conceitual. Vai retomar alguns conceitos que a gente já viu, também essas questões. E apesar de eu ter trazido muitas questões somatórias dessa vez, elas são com um perfil bem Enem, que é de falar mais de atualidades, trazer bastante palavras, assim, palavras-chave, né, da geografia, das ciências da natureza, das ciências humanas. Da natureza eu digo porque geografia física também trata, né, tipo, por exemplo, o ciclo da água. Mas agora a gente vai ver essas questões que bastante conceito que a gente precisa, tipo, decifrar, né? Então, cada uma daquelas palavras, ela poderia ser uma complicação na hora da resolução da prova, porque a gente não sabe o significado, né? Tipo, veredas, meandros, tudo isso eu vou explicando, ok? Questão por questão. Começando por essa primeira, que é da UFSE, eu não sei que faculdade é essa, mas é uma questão do modelo somatório. Não sei se vocês já estão se acostumando, assim, com esse modelo. Enfim, é praticamente um verdadeiro e falso, né? Assinala todas as verdadeiras e as falsas não. Então, a primeira questão traz no item 01 a seguinte afirmação: os rios exercem intenso trabalho como agente modelador do relevo terrestre. Isso é uma verdade, né? Um fato. Os rios eles exercem intenso trabalho como agente modelador dos terrenos onde eles passam. Os rios nada mais são do que um curso de água, né, superficial. Todas as águas que escoam superficialmente, que tem certa correnteza, são os rios. Pode ser de riacho até grandes rios, né? Caudalentos. Não sei se vocês assistiram as videoaulas que eu propus, mas está bem explicadinho, né? Hidrografia e também a parte mais dos rios.
Agentes modeladores, porque por onde eles passam, eles vão carregando detritos, levando sedimentos, vão transformando o solo por onde eles passam, vão transformando, né, o terreno. A ação de um rio, ao longo de milhares de anos, às vezes forma inclusive cânions, né, que é nada mais que a erosão do solo a partir da correnteza do rio. Então, o rio ele é um grande agente modificador do relevo. Então, essa questão está certa, essa alternativa está correta, nada torna ela incorreta. A 02 diz o seguinte: os rios, ao escavarem seus vales, podem encontrar rochas de diferentes graus de resistência, tornando-os mais ou menos profundos. Isso é correto, né? Tem rochas de todo tipo. Na última aula a gente estava vendo tipos de rocha, tem as magmáticas que são mais resistentes, até por elas serem formadas a partir de solidificação do magma, e elas serem rochas metálicas, elas são mais resistentes. As sedimentares, por elas terem sido formadas através da compressão de sedimentos, que eram provenientes de outras rochas, naturalmente elas já são um pouco mais porosas, assim, né? Elas têm outro grau de resistência, elas são menos resistentes. Então, para as rochas sedimentares, é mais fácil de acontecer um processo de erosão, um processo de escavação. Então, sim, dependendo do tipo de rocha por onde um rio passa, tipo de solo, vai acontecer escavações diferentes. Então, essa questão também está correta, a 02. A 4 diz que a existência de quedas d'água, que nada mais é do que cachoeiras, enfim, quedas d'água está relacionada à movimentação das placas tectônicas. Não tem a ver, tanto que no Brasil nós temos cachoeiras, né? Enfim, a gente não fica numa área de grande movimentação de placas. Não tem nada a ver quedas de água com placas tectônicas. O que tem a ver é o processo de erosão, né? É quando um rio se depara com um acidente no terreno de grande altitude e acontece a queda d'água. Não tem nada a ver com placa tectônica. Então a 4 está incorreta. A 08 fala que no curso do rio predominam os processos erosivos. O processo erosivo é o processo de desgaste, certo? Processo não decomposição, mas de desgastar aquele terreno, aquela rocha, aquele solo, levar detrimentos. Então, no baixo curso do rio predominam os processos erosivos, isso está incorreto, porque no baixo curso do rio, que seriam as áreas mais planas, né? Não seriam as áreas com muita inclinação, áreas de declive, o rio corre bem devagar, então a velocidade da água, ela faz com que o processo erosivo seja praticamente não aconteça, né? Nas áreas mais inclinadas dos rios, a correnteza é maior, então vai ter mais processo erosivo. E aí ele segue falando que fato que é confirmado pela presença de inúmeros meandros. De fato, no baixo curso do rio existem meandros, mas não predominam processos erosivos, porque lembrem que no baixo curso do rio a correnteza ela é bem lenta, né? Então não vai ter processo erosivo. E sim vão existir meandros que nada mais são do que essa conformação aqui, dessa imagem, essa sinuosidade do rio, porque ele vai contornando a vegetação, ele vai contornando tudo que vai encontrando, né? Então ele está no baixo curso, ele está numa área bem plana, uma área que não tem muita correnteza. Continua tendo, claro, né? Porque recebe água de partes que tem muita correnteza, mas ela é bem menos erosiva, assim, esse processo é bem menos erosivo aqui nesse baixo curso do rio. E essa sinuosidade que está sendo mostrada nessa imagem se chama meandros. Então, nas partes de planície, nas partes de baixo curso, existem meandros. É uma das denominações que é bom se atentar. E lembrando que na Amazônia brasileira, né, o rio Amazonas, ele percorre uma grande planície, a planície amazônica. Então, ele é todo assim sinuoso. Inclusive, essa foto muito provavelmente é do Rio Amazonas, eu acho. Não tenho certeza. Mas então a 08, ela está incorreta. E a 16 diz que o desmatamento das margens dos rios é responsável pelo assorreamento do leito fluvial, o que provoca grandes cheias. Então vocês veem que tem vários conceitos, né? Tem vários termos aqui que precisam ser desmistificados, assim, precisam ser trabalhados para que a gente consiga responder corretamente a questão. O desmatamento na margem dos rios é responsável pelo assorreamento do leito fluvial. Leito fluvial, lembrando que é o leito do rio, tá? O assorreamento, ele é um processo de acúmulo de material no fundo do rio. Esse processo provoca grandes cheias? Aparentemente não existe uma associação tão grande, né, entre assorreamento e assorreamento.
Mas essa alternativa ela está correta. Vou trazer uma imagem até para mostrar isso. O assoreamento, como está mostrado aqui em cima, se vocês forem ver ali no fundo, né, do rio, ali na parte extremamente inferior do curso do rio, tem um acúmulo de material que está sendo escoado a partir dessas áreas, né, que ficam na beira do rio, pela chuva. Então, por que que o desmatamento tem a ver com o processo de assoreamento? Porque quando a gente desmata a mata ciliar é essa mata que fica bem aqui no limite do rio, né, nas margens do rio. Quando a gente desmata, o escoamento de água a partir da chuva, enfim, ele aumenta muito. E com o escoamento aumentado, também aumenta o depósito de sedimentos que vem a partir desse escoamento. A mata, além dela atuar como uma represa desses detrimentos, desses detritos, porque acaba segurando, né, eles, as raízes da terra, que estão por baixo do solo, elas também ajudam a fazer com que a própria terra não se desgaste tanto. Então fica mais compacta nessas áreas e também faz essa função de reter esses detritos que se acumulariam no fundo do rio. Então, o fato de se desmatar muito a mata ciliar tem tudo a ver com o processo de assoreamento. Lembra que o assoreamento é o acúmulo do rio, ok? Vocês podem ir me mandando. Então, nessa questão, as alternativas corretas eram a 01, 02 e 16. Somando elas, o resultado da questão seria 19. Se alguém tinha feito, tem algum questionamento, pode me mandando no chat que eu vou acompanhando e qualquer coisa eu volto, ok? Tá, então vamos para essa segunda questão. Foi a única do Enem que eu trouxe de hidrografia, porque as outras falavam muito de bacias hidrográficas, que é um tema que eu ainda vou trabalhar em geografia do Brasil, então eu não selecionei nenhuma daquelas. O Enem é naturalmente uma prova, né, bem nacional, assim, uma abordagem bem nacional, trata da realidade brasileira, atualidade brasileira, então foi difícil achar alguma questão que não focasse nas bacias hidrográficas, no sentido mais Brasil. Só que essa daqui é bem interessante porque ela traz o conceito de veredas e vários outros termos nas alternativas que talvez não conhecer. Ela afirma o seguinte: as regiões do Brasil passam por uma crise de água por causa da seca. Mas uma região de Minas Gerais está enfrentando a falta de água no campo, tanto em tempo de chuva, quanto como na seca. As veredas estão secando no norte e no nordeste e no noroeste mineiro. Ano após ano, elas vêm perdendo a capacidade de ser a caixa d'água do Grande Sertão de Minas. Lembrando que Minas, apesar de ficar na região sudeste, no estado ali que fica perto de São Paulo, Rio de Janeiro, ela tem uma parte próxima ao nordeste, e dentro de Minas Gerais existe um Grande Sertão, que também acaba entrando em contato com um outro bioma, outra vegetação que também é o do cerrado, então é uma parte bem, em relação à vegetação, é um estado bem diversificado. E as veredas, elas ficam mais especificamente no bioma cerrado, que é o bioma do centro-oeste brasileiro, fica mais no centro do Brasil. Só que por que ele está se referindo aqui ao sertão de Minas? Porque a partir das veredas que ficam nas vegetações de cerrado, a água vai escoando até o sertão e abastece o sertão. Com a seca das veredas, a seca do sertão, ela acaba sendo agravada. Então, ele fala aqui no enunciado que as veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos cursos de água no ambiente do cerrado. Lembrando que a vereda é um tipo de vegetação que fica no cerrado. Pois, então, as veredas, eu até trouxe aqui, deixa eu ver. Essa aqui é a veredas. Então, ali tá a chapada, né? Aquele relevo alto, porém plano, é chamado de chapadas da, do centro-oeste, não, do Cerrado, Chapada do Cerrado. E aqui embaixo, nessa vegetação que tem essas palmeiras, digamos assim, e esse rio, essa represa de água, isso a gente chama de veredas. Atualmente, num período de seca, a vereda ela fica mais ou menos assim. Então, a seca é um tema bem recorrente, né, na prova do Enem, se vocês forem notar.
Esse aqui seria a vegetação de veredas, o tipo vegetativo de veredas. E aí que ele pergunta por que que as veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos cursos de água no ambiente do cerrado. Lembrando que ele fala, se refere às veredas aqui em cima, como a capacidade de ser a caixa d'água do Grande Sertão de Minas. Então, nessa questão, tem duas alternativas que me parecem pertinentes, mas uma delas é a correta. A fala que colaboram para a formação de vegetação xerófila. Essa está incorreta, porque vegetação xerófila é a vegetação seca, que é encontrada na Caatinga, nos biomas de onde predomina o clima semiárido, né, que seria aquele clima semidesértico do Nordeste. Não tem nada a ver, porque realmente Veredas fica numa área de cerrado, não tem vegetação xerófila, no máximo mata tropical, ok? Então essa está errada por causa desse termo xerófila, que tem mais a ver com caatinga, semiárido. B. Formam os leques aluviais nas planícies das bacias. Leque aluvial é o que eu trouxe aqui nessa imagem. Então, seria essa parte no curso de rio onde se acumulam, é uma parte plana, onde se acumulam materiais trazidos pelos rios. E esse leque, porque ele tem esse formato, né? Então, toda essa conformação aqui do terreno, em formato de leque, e plana, formada a partir de sedimentos que são trazidos pelo rio, é chamada de leque aluvial. Isso que é um leque aluvial, certo? Então, se vocês não estiverem entendendo essa parte aqui que de onde provém o leque aluvial seria o curso do rio. Ele fala que formam os leques aluviais nas planícies das bacias. Não, tipo, não tem nada a ver. O fato dele ser um fundamental para o equilíbrio hidrológico não tem a ver, assim, com a conformação física do terreno, né, onde ele está. Então, esse não é o foco da pergunta. C. Fornecem sumidouro para as águas de recarga da bacia. Sumidouro é como se fosse um buraco. É um local onde escoa, para onde escoa a água. E normalmente ele é artificial, construído pelo homem. Então, nesse sentido, veredas não fornecem um sumidouro para as águas de recarga da bacia, mas até a gente poderia encarar isso como parcialmente correto, porque ele fornece uma área de reserva para as águas de recarga da bacia. Só que a palavra sumidouro, ela meio que torna essa alternativa incorreta, porque o sumidouro é referente a esse buraco para onde escoa a água, e é normalmente um elemento artificial e não tem a ver com essa conformação de vegetação que a gente está tratando na questão. Então, o C está incorreto. A D diz que contribuem para o aprofundamento dos talvegues a jusante. Então, tem vários termos aqui. O aprofundamento dos talvegues é a parte do rio, a parte mais inferior do rio. Então, seria o desenho mais inferior do rio. Acho que eu separei uma imagem. Ops. Deixa eu pegar a partir de outra. Nessa imagem aqui, onde está, por exemplo, o soterrado, a parte mais inferior seria o talveg. Deixa eu confirmar se não tem nenhum. Não. Spoiler das próximas questões, mas enfim. Talveg seria a parte mais inferior do leito do rio. Então, lá para onde tem a parte mais baixa, sabe? Isso é um talveg. E a jusante quer dizer em relação à foz do rio. Nessa imagem, que tem no próprio material, ele delimita o que é jusante e o que é montante. Sempre que eu percorro um rio da nascente em direção à foz, né, direção para onde ele escoa para o oceano, digamos assim, eu estou percorrendo em direção a jusante. Quando eu subo o rio, então eu vou em direção à nascente, eu estou percorrendo montante. Então, jusante em direção à foz. São alguns termos que é bom conhecer. Contribui para o aprofundamento dos salvegues a jusante. Não, na verdade, aprofundamento dos salvegues, enfim, é um processo erosivo que vai acontecendo, mas não tem nada a ver com veredas. E nem com o fato dela ser fundamental para o equilíbrio hidrológico. Então, a alternativa correta seria a E, que fala que as veredas constituem um sistema represador de água na chapada. Então, é um sistema onde realmente as águas ficam mais paradas e a partir delas
vários rios escoam e abastecem locais daquela região do Cerrado, da Chapada de Minas Gerais, e até mesmo vai chegar ao Grande Sertão de Minas. Então, realmente, veredas é tida como um sistema represador. É um elemento de contenção da água, onde a água fica parada, digamos assim. É como se fosse um sistema de abastecimento. Então, a água parada dali escoa para vários lugares. Essa seria a alternativa correta. Laura, essa que tu tinha falado que que tinha sido mais difícil, né? Ela tem vários termos desconhecidos, assim. Mas, pela interpretação da questão, eu acho que até seria meio intuitivo a gente ir para E, porque ele traz o termo caixa d'água, né, no texto base, e depois ele fala sobre o sistema represador. Então, o fato desses dois termos se associarem já ajudaria na resolução da questão. Porém, né, para ela ser resolvida com confiança, a gente precisaria saber vários termos, tipo xerófilas, leque aluvial, sumidouro, talvegues, jusante e tal. Por isso que essa questão seria um pouquinho mais difícil. É uma questão que no Enem seria considerada difícil dentro das ciências humanas, dentro da geografia também. Então, vamos para a próxima. Não sei se estou falando muito rápido, se está ficando claro, podem me chamar a atenção, qualquer coisa, ok? Vamos para a terceira da UFSC. Trazer hidrografia no sentido mais abrangente, vai tratar dos oceanos, mares, de hidrografia fluvial, né? Fluvial é sinônimo do que se refere a rio seria fluvial e a chuva é pluvial. É bom não confundir esses dois termos. Então, a 3 pede para a gente observar o mapa mundi e assinalar as proporções verdadeiras. Então, ele traz o mapa mundi, continentes e os oceanos, mas nenhum deles está identificado. Banha terras dos continentes americano e europeu, situadas integralmente no hemisfério ocidental. Então, essa alternativa está incorreta. O Oceano Pacífico ele é o maior dos oceanos, sim. Banha terras do continente americano, sim, mas do europeu não banha. O continente europeu ele é banhado somente pelo Oceano Atlântico. Então, Titanic, tipo, né, o filme que eles saíram da Europa em direção aos Estados Unidos, né, atravessaram o Atlântico. Então, o Titanic afundou no Oceano Atlântico. Essa parte daqui eu vou aproximar para vocês. Entre o continente americano e a África e a Europa fica o Oceano Atlântico. Essa parte do extremo leste e do extremo oeste do mapa mundi seria o Oceano Pacífico, né? Que é o maior dos oceanos e banha a América, a Ásia e a Oceania. Não banha a Europa e nem o continente africano. Ok? Então estaria errado porque o Oceano Pacífico ele não banha o continente europeu. E não está situado integralmente no hemisfério ocidental, né? O ocidental é sinônimo de leste, de oeste. Sempre confundo. Oriente, oriental, leste, ocidente, oeste, né? Que o ocidente é onde nós estamos. Brasil, Estados Unidos, América. A 01 está incorreta. A 2 diz que algumas áreas da faixa tropical, situadas entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, são fracamente povoadas, como é o caso da Amazônia e da América do Sul. Isso já foge um pouco, né, a temática da hidrografia, mas eu já vou adiantando, e porque numa questão tem aquela questão, tem sempre essa questão de interdisciplinaridade, de multidisciplinaridade, multitemática, né? Então, é natural que algumas outras coisas apareçam. E nesse caso, a alternativa está correta, inclusive, porque nas áreas da faixa tropical, que fica entre os trópicos de Câncer, lembrando que o trópico de Câncer é esse imediatamente acima do Equador, e o de Capricórnio é abaixo. Algumas dessas áreas são fracamente povoadas, como é o caso da Amazônia, na América do Sul. Eu até trouxe esse mapa para vocês verem que na parte mais ao norte do Brasil, vocês conseguem visualizar que o mapa está mais claro, né? As partes de maior concentração populacional, elas ficam no litoral e aqui mais para o sul e sudeste. As partes mais escuras é onde vivem mais pessoas. Povoamento se refere à quantidade de pessoas distribuídas no local. Não quer dizer se tem muito ou pouco.
mas sim se ela está bem distribuída naquela área. Então, realmente, o Brasil, na parte tropical dele, lembrando que o sul do Brasil fica na parte subtropical, na parte tropical ele é menos povoado. E isso acontece justamente porque são áreas com maior índice de vegetação equatorial e rios. Naturalmente, mais difícil de se instalar um ambiente urbano nessas áreas. Então, ela é naturalmente menos povoada. Então, essa alternativa estaria correta, a 02. A 4 fala que pelo mapa pode-se concluir que, embora as massas líquidas cubram a maior parte da superfície terrestre, sua distribuição é desigual nos hemisférios norte e sul. Sim, se vocês leram o material, ele até traz que o hemisfério norte contemplaria o continente europeu, a América do Norte, a Ásia. Ele é tido como, um continente, como o hemisfério continental, porque 2/3 dele, então se a gente dividisse ele em 3 partes, 2 dessas partes estariam ocupadas por terra, então é tido como o hemisfério continental, ao contrário do hemisfério sul, que tem apenas 1/3 de terras emersas, né? Então as terras submersas, os oceanos, ocupam 2/3 do hemisfério sul, que daí é tido como o hemisfério das águas. Então, sim, tá certa essa alternativa. As massas líquidas, né, que seriam os oceanos, mares, cobrem a maior parte da superfície terrestre, é 70% praticamente, né, do globo, e a sua distribuição é desigual nos hemisférios norte e sul, sendo que no norte tem mais áreas continentais, no sul tem mais áreas submersas, mais áreas oceânicas. Diz que os principais países industrializados localizam-se na zona temperada do norte, então isso está retomando alguns pontos que a gente já tinha visto em aulas anteriores. O que é a zona temperada? É a zona que fica acima da zona tropical, então acima dos trópicos ou de Capricórnio ou de Câncer. E ele fala que a zona temperada do norte comporta os países industrializados, enquanto a maioria dos países periféricos, entre eles o Brasil, situa-se na faixa tropical. Então, se a gente for ver, nessa zona temperada do norte, quais são os países que estão aqui? Os países do continente europeu, os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, o Japão. Então, assim, essa parte realmente tem países industrializados, que seriam os países mais desenvolvidos, e a parte intertropical, se a gente for ver, tem o Brasil, os países da América Latina, América Central, países da África, a Índia, né, que é aquela parte bem sul da Ásia. Então, realmente, os países periféricos, que são os países subdesenvolvidos, em relação à economia, isso, né? Eles ficam na zona intertropical. Isso é interessante, né? Porque aparentemente não existiria uma relação tão direta, tão óbvia entre o fato de mais países tropicais serem mais pobres, países mais temperados serem mais ricos, países mais ao sul também, né? Às vezes são considerados mais pobres e mais ao norte mais ricos. Mas isso é uma questão histórica, né? De construção histórica também. Enfim, é um diálogo de temáticas bem complexo. Mas tá correta, essa é a alternativa 08. A gente precisaria saber encontrar essas zonas e hemisférios. 16. O Brasil localiza-se integralmente no hemisfério ocidental e tem suas horas atrasadas em relação à Europa. Então, retomando novamente aquele conceito de fuso horário. Ele está integralmente no hemisfério ocidental, que seria no oeste? Sim. E tem as suas horas atrasadas em relação à Europa e à África? Sim, né? Ele está atrasado, ele está a menos 3 horas, digamos, de Greenwich, então ele está atrasado. Em relação tanto à Europa quanto à África, porque o movimento de rotação da Terra se faz de oeste para leste? Sim, o movimento de oeste para leste, então os países que ficam mais ao leste, eles estão mais adiantados, eles estão mais à frente no tempo, né? E os mais ao oeste, que é o caso do Brasil, ficam atrasados. Então, essa questão, alternativas corretas seriam 02, 04, 08 e 16. Menos a 1, né? Então só a 1 estava incorreta. A somatória dela daria 30. Outra questão da UFSC. Fala o seguinte.
É bom que nesses textos que eles trazem tem bastante coisa que também às vezes é bem utilizado no Enem, assim. Então, ele diz que temos uma disponibilidade no Brasil de 35 mil metros cúbicos per capita. Isso significa 17 vezes o que tem a Alemanha e quase 10 vezes a França. Portanto, temos muita água. E talvez por isso mesmo nós nos damos o direito de deteriorar nossa água, gastando-a de forma extremamente irresponsável. Isso aqui vai tratar da água como uma riqueza, né? Como um bem. Então, a primeira alternativa fala que o Brasil, pelo fato de ter uma das maiores reservas hídricas superficiais do mundo, o que é verdade, né? Porque tem muitas bacias hidrográficas e rios, e, enfim, e de possuir em seu subsolo parte do enorme aquífero Guarani, freáticos, né? São as águas que ficam abaixo do solo. Não enfrenta, em parte alguma do seu território, crise de abastecimento de água. Então, até estava super correto, até ele falar que não enfrenta de abastecimento de água. Porque a gente bem sabe que em algumas partes do Brasil existe muita seca, né? Nordeste, norte de Minas Gerais, como a gente acabado de ver lá na questão de veredas. Até mesmo o Sudeste brasileiro. Aqui no Sul a gente sofre com seca às vezes por conta da falta de volume de água trazido pelos rios voadores, até comentei em aulas passadas. Então, isso não é verdade. O fato de não existir seca no território brasileiro. 2. A água, esse precioso líquido, ainda aparentemente abundante, poderá ser no futuro alvo de disputas no mundo, onde uma parcela significativa da população já vive em situação de penúria crônica pela escassez desse recurso. Isso é verdade, nada nega essa alternativa. A água realmente ela vai ser um bem que vai gerar disputas e conflitos, inclusive já gera. Nas áreas do Oriente Médio, áreas mais desérticas, inclusive, ela já gera bastante conflito. Então, a água, daqui para frente, ela vai ser considerada cada vez mais uma riqueza, assim, né? Porque a água potável também é diferente de água oceânica. Então, a água que a gente consome muito pouco em relação às águas do mundo, né? É uma porcentagem muito pequena. A água potável é água que a gente pode utilizar para beber e para demais funções do dia a dia. Então, a 2 está correta. 4. O manejo desse líquido precioso exige procedimentos que preservem suas qualidades, como ocorre no Brasil, onde a formação de uma consciência social a respeito fundamenta-se numa política nacional de gestão racional dos recursos hídricos. Seria bom se essa alternativa fosse verdade, mas ela não é. No Brasil, não existe uma formação de uma consciência social sobre gestão dos recursos hídricos, ou seja, de como gerir melhor a água, como economizar água. Essa questão ela tem um caráter meio opinativo, mas para assinalar ela, para tomar ela por correta, teria que. No Brasil não existe essa consciência em relação à gestão racional dos recursos hídricos, que nada mais é que utilizar a água de forma consciente, economizar. Então a 4 está incorreta. Por enquanto, a única correta seria a 02. 8. A água, que já era usada na atividade continua gerando discórdias e disputas, pois a disponibilidade de água doce no mundo é reduzida e sua distribuição na superfície do planeta é desigual. Sim, como a gente tinha citado já, né? A água cada vez mais vai ser um item disputado. Daqui para frente também não digo assim a curto prazo, né? Mas também, tipo, ainda nesse século, eu acho. E a 16 afirma que a escassez de água em muitas regiões do planeta é consequência não somente da crescente poluição no meio urbano e rural, como também do aumento contínuo do consumo decorrente do crescimento populacional e de atividades econômicas. Sim, inclusive, a atividade econômica que mais consome água, assim, é o setor secundário. O setor secundário seria a agricultura. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem muito esse estigma de que onde se gasta mais água é no ambiente urbano, né? Tipo, seria nas casas. Mas o setor agropecuário do Brasil utiliza muita água e nem sempre de forma racional. Onde mais se gasta água. A alternativa está correta. Então, as alternativas corretas aqui era 16, 8 e 2.
Somando, então a resposta para essa questão da UFSC seria 26. A última questão, que seria essa da IFBA, Instituto Federal da Bahia, e fala o seguinte: o grande planeta Água está passando sede. É incrível imaginar que atualmente dezenas de milhões de pessoas vivem com menos de 5 litros de água por dia em um planeta que possui 70% de sua superfície coberta por água. Por conta daquilo que a gente estava comentando, né? De água potável, enfim. É certo que a hidrosfera aproveitável é suficiente para o abastecimento de água de toda a população da Terra, mas ela é irregularmente distribuída. Então, ainda que a água potável seja pouca em relação a toda a água do mundo, ela é suficiente para abastecer as pessoas, porém a distribuição dessa água ela é desigual, como tudo, né? Renda, enfim. Tudo não é igualmente, irregularmente distribuído, infelizmente, no mundo. A água como substância está presente em toda parte, mas como recurso hídrico, entendido como um bem econômico e que pode ser aproveitado pelo ser humano dentro de custos financeiros razoáveis, é mais escasso. Então, contextualizou esse fato da distribuição desigual da água, né? De a hidrosfera aproveitável, que seria a água potável, ser acessível. No contexto geopolítico da água, o Brasil se destaca mundialmente pela sua riqueza hídrica, então nós somos privilegiados, porque aqui nós temos muita água potável, a partir de rios, a partir de aquíferos, né, que seriam aquelas águas subterrâneas, tanto na superfície como no subsolo. Assim, no que se refere às características da hidrografia brasileira, pode-se considerar como aspecto predominante. Então, essa aqui é uma questão de múltipla escolha, mas ela tem alternativas que a gente precisa julgar falsas ou verdadeiras. Então, ela é meio que um somatório fake, assim. Alternativa 1 diz que o regime pluvial, lembrando que pluvial se refere a chuva e fluvial a rio. Então, o regime pluvial, com exceção do rio Amazonas, que também possui o regime glacial pelo derretimento das geleiras andinas. Então, ele está falando dos aspectos predominantes da hidrografia no Brasil. É predominante o regime pluvial? Sim, que é o abastecimento dos rios a partir da chuva. No Brasil, chove muito, principalmente nas áreas equatoriais, áreas tropicais, né? E, de fato, o regime é pluvial. Porém, existe também regime glacial, que seria o abastecimento dos rios a partir do derretimento de neve e de geleiras nos altos, nos cumes das montanhas, né? Então, o Rio Amazonas ele tem também o regime glacial, pelo derretimento de geleiras? Sim, aparentemente não teria, né? Porque a gente está acostumado em pensar no Amazonas como um rio brasileiro, mas o Rio Amazonas, ele. Opa, deixa eu ver se eu separei aqui. Não, o Rio Amazonas, ele é um rio que nasce na Cordilheira dos Andes, então nasce no Peru. Deixa eu pegar uma imagem que daria para ver. Sim, essa imagem mostra um pouquinho dessa parte da América Latina que está em cinza. O Amazonas ele nasce nessa parte da América Latina que seriam nos países andinos, no Peru principalmente, e lá na Cordilheira dos Andes realmente existem cadeias altas de montanhas onde há neve. Então, como ele nasce lá nessas cordilheiras, ele realmente é abastecido pela neve. Quando chega no Brasil, ele começa a ser abastecido pelo regime pluvial. Então, tá certo, né? O Rio Amazonas é um regime misto, porque ele tem tanto abastecimento pluvial quanto glacial, né? Que seriam os regimes pluvial e regime glacial. Um está correto. Então a gente já poderia excluir algumas alternativas lá embaixo, como a B e a C, que não trazem a alternativa 1. 2. A drenagem endorreica, com intensa devastação da mata ciliar e assoreamento nos leitos fluviais. É predominante a drenagem endorreica? Não. Contrário, predominante é a drenagem exorreica. Drenagem endorreica e exorreica. Deixa eu ver aqui. Ops, cadê? Aqui, tipo de drenagem. É para onde corre o rio. Exorreica, lembra de êxodo, enfim, de saída. Exorreica é quando o rio corre em direção ao oceano. Então, ele corre para fora da plataforma continental.
A maioria dos rios é assim. O Rio Amazonas, os rios do Brasil são assim. Drenagem endorreica que corre para dentro do continente ou acaba não saindo do continente, por exemplo, né? Fica represado em um lago. Então, esse lago, que é o Lago Erie da Austrália, ele exemplifica um tipo de regime endorreico, onde a água não escoa para fora da plataforma continental. Então, no Brasil, isso não é comum. Então, não é comum um lago no Brasil, na verdade. Nem rio que deságua num lago. E também tem a reica, né, que dá infiltração. O rio, ele é como se fosse absorvido pelo solo, enfim. Mas no Brasil, o que predomina é a exorreica, não a endorreica. E ele fala depois algo que é correto, né? Que na verdade é com intensa devastação na mata ciliar e assorreamento dos leitos fluviais, que era o que a gente tinha comentado no início. Lembrando que assorreamento é o acúmulo de detritos no fundo do rio, e a devastação da mata ciliar, que é aquela mata que fica na beira do rio, ela recebe esse nome justamente por isso, porque enfim, é tipo cílios mesmo, né? Ficam bem na beirada, assim. E estaria certo, a devastação da mata ocasiona assorreamento de leito fluvial, porém a drenagem não é endorreica e sim exorreica. Então, todas as alternativas lá embaixo que trazem a 2 podem ser excluídas. A A, B e a C já estariam excluídas. E a E também. Só por eliminação a gente acharia a correta. Só eliminando alguns itens, né? Então tá, mas vamos finalizar aqui. A 3 diz que a foz em delta, na qual as águas desaguam diretamente no Mar do Atlântico Sul, com formação de ilhas sedimentares. Então, foz em delta, não sei se vocês sabem o que é, mas enfim, vou só exemplificar. Foz em delta seria essa onde a água escoa por vários percursos, e entre esses percursos, essas faixas de terra, por exemplo, aqui, que seriam consideradas ilhas, né, fluviais, conformam uma foz em delta. Então, tipo, delta é como se fosse um triângulo, né? Foz em delta seria esse rio escoando nessa forma mais triangular e formando essas ilhas fluviais entre os cursos de escoamento do rio. O estuário é um escoamento simples, então ele deságua simplesmente diretamente no oceano. Então, foz em delta é essa foz mais triangular e com essas ilhas fluviais entre os cursos, e o estuário é direto no oceano. Tá, então só. Eu acho que tem outra imagem que eu trouxe também, que é um exemplo, né? Esse tipo de foz, que pode ser em delta ou em estuário, quando ele tem tanto delta como um estuário, então tem uma parte que deságua direto, outra parte que deságua por meio dessas ilhas, assim, ela é tida como foz do tipo mista ou complexa, que inclusive é o tipo de foz do Rio Amazonas. Então aqui o Rio Amazonas está desaguando no Oceano Atlântico, essa daqui é a ilha de Marajó, e fica bem no norte brasileiro. Então, lá entre o Pará e o Amapá, esse é o Rio Amazonas desaguando no Oceano Atlântico, e é um tipo de foz do tipo misto. Não é nem delta nem estuário, é os dois. Então, a alternativa dizia que é predominante a foz em delta, no qual as águas desaguam diretamente no mar. Na verdade, já não desaguam diretamente, né? Tem vários cursos. E tem formação de ilhas sedimentares. Isso de ter as ilhas sedimentares está certo, mas a foz em delta não deságua diretamente e não é predominante. O que predomina no Brasil é foz em estuário. Inclusive, a foz em delta, eu acho que uma das únicas é a do Rio Amazonas, que é o grande rio brasileiro. Porque normalmente, quanto maior o rio, maior a probabilidade da foz em delta. Quanto menor o rio, maior a probabilidade de ele desaguar diretamente no oceano sem que forme delta e ilhas sedimentares. 3 incorreta. A 4 afirma que o Brasil tem um elevado potencial hidrelétrico. O que seria isso? Tem muitos rios e eles são aproveitáveis energeticamente falando. Então, se eu quiser instalar uma hidrelétrica, né, que seriam aquelas usinas hidrelétricas que geram energia elétrica a partir da água, a partir das quedas d'água, eu poderia instalar várias, e isso que se refere a um elevado potencial. Não quer dizer que existam muitas hidrelétricas aqui, o potencial não é totalmente explorado, mas sim, tem um elevado potencial. E com o predomínio de rios de planalto em áreas de elevado índice pluviométrico.
Realmente, os rios, eles são predominantemente de planalto, porque para o rio escoar, ele precisa vir de uma região planáltica, né? E o Brasil é um país planáltico. 64% da formação do relevo brasileiro é de planaltos. Em áreas de elevado índice pluviométrico, o que seria índice pluviométrico? Elevado índice de chuvas. Então, sim, chove muito no Brasil. Essa alternativa está correta, por enquanto a 1 e a 4. E a 5 diz que os principais rios são perenes, os rios principais são perenes. O que significa perene? Quer dizer que ele não seca, tá? Então, tentem lembrar, tipo, o rio perene como rio permanente. Fazer essa associação entre perene e permanente. Ele diz que os principais são perenes, sendo mantidos constantes as vazões hídricas dos afluentes e subafluentes das bacias hidrográficas. Perene eu já expliquei o que é. Vazão hídrica seria o volume de água. Afluentes e subafluentes seriam os rios que partem do rio, que partem não, que chegam até o rio. Então são os rios que alimentam outro grande rio, né? Eles se encontram com ele. Ele afirma que são mantidas constantes as vazões hídricas desses rios. Isso está incorreto. Apesar dos principais rios serem perenes do Brasil, então realmente a maior parte deles não seca. Os rios que secam, eles são tidos como intermitentes. Perenes são os permanentes. Apesar dos rios principais serem perenes, as vazões hídricas, que é o volume de água dos rios, tanto dos afluentes como subafluentes, as bacias, não são constantes. Elas diminuem, porque durante o ano varia, né, o clima, enfim, o abastecimento de água, de chuva, existe uma variação e pode ser que a vazão aumente ou diminua. Isso não faz com que o rio seque, mas realmente existe uma variação da vazão. Então não dá para se dizer que o rio fica constantemente cheio o ano inteiro, com o mesmo volume de água. Por isso que a 5 estaria incorreta. E nessa questão, a alternativa correta seria D, porque traz o item 1 e o item 4. Ok? Era isso tipo, que eu trouxe para hoje. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Se tiverem, podem me falar. Ah, eu não falei de aquíferos, eu só vou falar dos aquíferos rapidão, porque eu acho importante e cai em prova. Aquíferos são águas subterrâneas, né? São freáticos. E se vocês forem ver na imagem, é interessante porque tem dois grandes aquíferos no Brasil. O Guarani, esse que está no sul, bem grandão. O Guarani, ele parece ser maior que o do Alter do Chão. O Alter do Chão tem uma maior capacidade. Se vocês forem ver, ele tem 66 mil não, 86 mil quilômetros cúbicos. E o aquífero Guarani tem 45 mil. Porque o aquífero Guarani, apesar dele ser bem extenso superficialmente, ele não é tão profundo, enquanto que o Alter do Chão ele é super profundo. Então, ele é pequeno em superfície, né? Mas ele é muito grande em profundidade. Então, os dois grandes aquíferos do Brasil é o Guarani e o Alter do Chão, sendo que o maior deles é o Alter do Chão. Isso pode confundir, né? Porque pela imagem parece que o Guarani é maior. Mas o maior do mundo e no Brasil, né, é o aquífero Alter do Chão, que fica lá no norte do Brasil. E o Guarani é esse que está no sul, inclusive nos abastece. É isso, gente. Se não tem dúvidas, a gente pode finalizar. Era isso que eu tinha separado. Espero que eu tenha sido clara, não tenha confundido muito a cabeça de vocês. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? É isso. Boa noite, bom final de semana. Aproveitem.